minha biografia, ou porque, ou justificar a minha presença na ABLC, eu gostaria de usar esse momento para prestar uma homenagem também a uma série de pessoas que nos trouxeram até aqui, a todos nós, né? Ao longo de uma caminhada que já vem de muitos anos, e eu gostaria de trazer algumas palavras para vocês, para a gente pensar na importância dessa relação entre os pesquisadores e os poetas. Em primeiro lugar, eu queria confessar a todos os acadêmicos e amigos presentes que o dia de hoje ficará marcado em minha memória como um dos dias mais felizes da minha vida, certamente. No dia 15 de janeiro desse ano, agora em 2009, eu estava em Campina Grande, na casa da minha mãe, Maria Gisele Melo, quando recebo um telefonema do ilustre poeta Gonçalo Ferreira da Silva, me comunicando, né, desta escolha de todos os presentes, dos poetas acadêmicos presentes, para fazer parte do quadro de pesquisadores da ABLC, na condição de pesquisadora. A conversa entre Gonçalo e mim durou poucos minutos, porque eu não conseguia falar. Eu achava que era uma brincadeira, talvez ele tivesse só... não era 1º de abril, era em janeiro ainda, então eu custei a acreditar que fosse verdade, né? E eu não falei muito, fiquei muito emocionada, eu disse agradeço. Eu lembro que a única coisa que eu consegui dizer era agradecer. E até hoje, eu confesso a vocês que eu ainda tenho dificuldade de processar essa informação, né? Eu espero, assim, ter tempo ainda para viver, até compreender todos os caminhos que me trouxeram até aqui, ao longo dessa minha trajetória. Mas eu creio que uma das maneiras de agradecer e tentar compreender os significados desse momento, talvez seja trazer à minha memória todas aquelas pessoas que foram importantes nessa trajetória, não só a minha, mas de muitos de vocês aqui, né? Encontros com pessoas que no passado nos ajudaram nessa travessia, e o significado dessa relação bastante antiga entre poetas e pesquisadores. Os pesquisadores, eles não têm nada a ensinar aos poetas. Os pesquisadores são as pessoas mais ignorantes que existem. Elas ignoram tudo. Para vocês terem uma ideia, eu com tantos anos de pesquisa nunca consegui escrever uma cestilha. Mas os pesquisadores são aprendizes, porque eles sabem de sua ignorância. E por saberem de sua ignorância, eles vão buscar beber nas melhores fontes, né? Então, os poetas são fontes perenes de sabedoria. E como eu disse anteriormente, eu acho que muito mais importante do que eu ficar falando da minha vida, da minha trajetória, seria importante homenagear e reconhecer o trabalho de outras pessoas que me antecederam e que não tiveram a honra de assumir uma cadeira na ABLC, né? Porque o trabalho desses pesquisadores é anterior à própria criação dessa casa. São autores que escreveram livros fundamentais para a minha formação e para a minha compreensão mais ampla do que é o cordel. Pesquisadores que mereceriam ter tido em vida a honra de ingressar nessa instituição, alguns dos quais prestam uma justa homenagem a fim de ressaltar a contribuição do trabalho daqueles que se dedicaram suas energias, seu tempo, suas vidas à poesia e verso de uma maneira mais ampla, e em particular à literatura de cordel. Durante as 3 décadas em que me dediquei ao estudo da literatura de cordel, e de antemão, eu confesso que eu sei muito pouco do cordel ainda, por isso que eu preciso estudar mais, eu procurei trilhar os caminhos desbravados por aqueles que pautaram suas vidas pela devoção ao trabalho de pesquisa. Trabalho que é muito exaustivo, trabalho que exige disposição física para ir até onde os poetas estão, que requer bastante humildade perante os poetas, que sabem muito mais do que nós. Esse trabalho que só amadurece com o tempo, com os anos de estudos nas bibliotecas, nos acervos, nos arquivos e principalmente no diálogo com os poetas. No entanto,
em que pese as despesas, a renúncia das horas de lazer, das noites de sono e dos momentos de convívio com a família. Esta tarefa nos traz um prazer imenso e se torna um hábito incorporado ao nosso cotidiano. Ana Carolina está aqui para testemunhar que fazer pesquisa sobre cordel é um vício, tamanho que ela estava acabando de me falar da pesquisa que ela quer começar agora, né, depois de já ter terminado o doutorado. Então, é a nossa cachaça, o cordel é a grande aguardente dos pesquisadores. Mais do que uma profissão, o trabalho de pesquisa da literatura de cordel se converte, ao longo dos anos, numa missão. Uma missão que muitas vezes é silenciosa e solitária, que nos acompanha ao longo de toda a vida. Como exemplo do que eu vivi ao longo desses anos, compartilho com vocês alguns depoimentos, não o depoimento meu, mas de pesquisadores que são referências indispensáveis na trajetória de qualquer pessoa que deseje conhecer melhor a contribuição da literatura de cordel para a formação da cultura brasileira. Na introdução do livro Cantos Populares do Brasil, publicado em 1873, o escritor Silvio Romero afirma: ninguém imagina como quero bem a isso. Se vocês querem poesia, mas poesia de verdade, entrem no povo. Metam-se por aí, por esses rincões. Passem uma noite no rancho, à beira do fogo, entre violeiros, ouvindo trovas de desafio. Chamem um cantador sertanejo, um desses caboclos destorcidos, de alpercada de couro, e peçam-lhes uma cantiga. Então sim, poesia é no fogo. Silvio Romero escreveu isso em 1873. Em 1903, na cidade de Fortaleza, o escritor paraibano Rodrigues de Carvalho publicou um livro intitulado Cancioneiro do Norte. No prefácio dessa obra, Rodrigues de Carvalho disse o seguinte: quando começou a poesia popular no Brasil? Onde primeiro exportou? Que influência mental orientou-a? Quais as correntes literárias que determinam sua marcha evolutiva? Essas eram as perguntas de Rodrigues de Carvalho em 1903. Para encontrar respostas a essas inquietações, Rodrigues de Carvalho se embrenhou no litoral dos sertões da Paraíba, de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte. Cancioneiro do Norte compila cantigas, orações, benditos, versos de pé quebrado, desafios, ABCs e a biografia de alguns poetas, a exemplo de Inácio da Catingueira, Francisco Romano, os irmãos Ugolino e Nicandro, Manuel Riachão, todos até então poetas desconhecidos e legados ao anonimato. Em 1903, Rodrigues de Carvalho chamou a atenção para a presença das mulheres na cantoria, veja, em 1903, e ele diz: sendo notáveis igualmente diversas com reconhecimento estro, que levam a mesma vida errante dos sambas e festas, com destaque para Salvina, uma mulher que fazia as delícias dos apreciadores das provas do povo, cantando admiravelmente e tocando viola, acompanhada de um cortejo de admiradores de chapéu de couro e cacete. Rodrigues de Carvalho traz a notícia de Chica Barrosa, uma das primeiras cantadoras que temos notícia no Brasil. Uma mulher, nas palavras de Rodrigues de Carvalho, alta, robusta, uma mulata simpática, bebia e jogava como qualquer boêmio. E Rodrigues de Carvalho diz que ela terminava sempre seus versos da mesma maneira: a nega Chica Barrosa é faceira, é dengosa. Segundo Rodrigues de Carvalho, Chica Barrosa teria sido assassinada durante um desafio em Pombal, na Paraíba. Na apresentação do livro, ele deixa entrever a esperança de que sua obra pudesse servir como ponto de partida para outras pesquisas. Então, Rodrigues de Carvalho diz o seguinte: Cancioneiro do Norte é, antes de tudo, o repositório de uma poesia anônima, coligida como cabedal de uma obra futura que algum espírito perfeitamente educado no gênero pretenda mais tarde elaborar. Ou seja, ele tinha a esperança de que as pesquisas dessem continuidade no futuro. E de fato, nos anos que se seguiram,
tivemos o privilégio de receber preciosas informações sobre a poesia em verso, trazidas por poetas que percorreram itinerários diferentes e que, malgrado suas diferenças pessoais, intelectuais e políticas, construíram um saber sobre as diversas matrizes da literatura de cordel, sobre a vida dos poetas, sobre suas formas de versificação, tendo realizado o primoroso trabalho de registro documental, o mais amplo possível da literatura de cordel produzida no Brasil. No dia 13 de fevereiro de 1920, na cidade de Fortaleza, o escritor Leonardo Mota apresentou a conferência intitulada Cantadores. A palestra tratou do desafio, gênero da poesia em versos, em que duplas de poetas disputam, ao som da viola, um duelo verbal chamado de peleja. Difundida nos sertões do Nordeste desde a segunda metade do século XIX, a peleja, até aquele momento, ainda era pouco conhecida das elites intelectuais e políticas do país. Além das formas de composição dos versos, o estudo de Leonardo Mota apresentou informações biográficas acerca de alguns dos mestres dos desafios: Cego Aderaldo, Cego Sinfrônio, João Mendes de Oliveira, Francisco Romano, Inácio da Catingueira, retirados do anonimato pela primeira vez no Brasil, graças ao trabalho de campo realizado por Leonardo Mota no interior do Ceará. Em agosto de 1921, Leonardo Mota veio para o Rio de Janeiro, quando proferiu a palestra intitulada Musa Matuta no Salão Nobre da Biblioteca Nacional. Nos dias seguintes, Leonardo Mota proferiu palestra no Salão Nobre do Jornal do Comércio. Dias depois, foi recebido por Rui Barbosa, para quem apresentou sua síntese de seus estudos. O presidente da República, na época, Epitácio Pessoa, recebeu Leonardo Mota em sua casa e assistiu à explanação de Leonardo Mota sobre a poesia em versos. Se colocando como mediador entre os poetas do sertão e as elites intelectuais e políticas, Leonardo Mota assume a investigação sobre a poesia em versos como uma missão e se define, entre aspas, como judeu errante do folclore nacional. E Leonardo Mota confessa, nas suas palavras, que eu reportei aqui, que são belíssimas, diz Leonardo Mota: nasci para viver de lápis em punho, a registrar as inconfundíveis maneiras de falar e de poetar os sertanejos do meu país, para desmoralizar a lenda do jecatutismo derrotista, inventado pelos literatos da beira-mar. Não foi para outra coisa que Deus consentiu que eu nascesse. Na década seguinte, com a publicação de Vaqueiros e Cantadores, em 1939, pudemos ter acesso ao extraordinário trabalho de pesquisa e documentação realizado por Câmara Cascudo. Nas primeiras linhas do livro Vaqueiros e Cantadores, Câmara Cascudo diz o seguinte: reúno neste livro 15 anos de minha vida. Notas, leituras, observações, tudo compendiei pensando um dia neste livro, Vaqueiros e Cantadores. O material foi recolhido diretamente da memória de uma infância sertaneja, Deus preocupada e livre. Os livros, opúsculos, manuscritos, confidências, o que mais se passou posteriormente, vieram reforçando o instantâneo de meus olhos de menino que haviam fixado outrora. E diz Câmara Cascudo: é o que fielmente continha na minha alma. Dou fé. Na introdução do livro Violas e Repentes, publicado em 1953, o escritor Francisco Coutinho Filho afirma que a obra foi fruto de 35 anos de viagens contínuas ao interior da Paraíba e de Pernambuco, anotando os versos dos poetas. E Francisco Coutinho Filho afirma: para isso ando recolhendo lindos frutos do espírito popular, dedicando-me sem tréguas na pesquisa de produções dos mais destacados poetas plebeus, desses incultos e inteligentes sertanejos nordestinos, parcela representativa de um povo sofredor, de um povo abandonado à própria sorte, desse coeficiente humano desnivelado, relegado ao esquecimento, necessitado de tudo e sem direito a nada, faminto e andrajoso,
analfabeto e doente, o povo brasileiro e nosso irmão, preponderante na demografia da Terra Seca, escrito em 1953, que ele conclui: ajudo a divulgar tão marcante tradição brasileira, demonstrando larga simpatia por essa gente humilde, guardiã desinteressada de um patrimônio espiritual invejável. Além das viagens para a recolha direta dos poemas, os pesquisadores, dentre os quais alguns estão presentes, como a professora Silvia Mendes, como a Ana Carolina, reuniram coleções particulares importantes, que somadas e acrescidas, formam alguns dos principais acervos de literatura de cordel que dispomos no Brasil. E aqui eu gostaria de citar alguns desses pesquisadores, a quem muito devemos. A Braulio do Nascimento, a doação de sua coleção que originou o atual acervo da Biblioteca Nacional. Amaro de Andrade, a coleção que reuniu durante as viagens ao Nordeste e a missão de pesquisas folclóricas, coleção que deu início ao acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que atualmente dispõe da coleção da minha saudosa e querida Ruth Brito Lemos Terra e, mais recentemente, do nosso querido Gilmar de Carvalho. Ao trabalho de pesquisa realizado por Horácio de Almeida, historiador paraibano que, no início do século XX, começou a reunir folhetos raros e os deixou como herança para o seu filho, o professor Átila Almeida, que acresceu milhares de novos folhetos e hoje constitui a Biblioteca Átila Almeida em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba. Devemos muito ao poeta José Alves Sobrinho, que garimpou folhetos por mais de 50 anos e deixou esse legado na Biblioteca da Universidade Federal de Campina Grande. Devemos a Gilberto Freire, que reuniu uma coleção de folhetos no Museu do Homem do Nordeste e que atualmente constitui o acervo da Fundação Joaquim Nabuco. Devemos muito à professora Belisa Áurea, que faleceu recentemente, que criou em João Pessoa e manteve o acervo de cordéis no Núcleo de Cultura Popular da Universidade Federal da Paraíba. Devemos muito à professora Jerusa Pires Ferreira, autora da Cavalaria e Cordel, Passo de Águas Mortas, que faleceu recentemente e criou na Universidade de São Paulo o Núcleo de Poetas da Oralidade. Devemos a Orígenes Lessa, a Manuel Cavalcante Proença, a Sebastião Nunes Batista, as coleções que originaram o precioso acervo da Fundação Carlos de Rui Barbosa. Devemos a Amadeu Amaral, a Edson Carneiro, a Ivan Cavalcante Proença e a Manuel Dieri Júnior suas coleções particulares, que constituem o acervo do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Devemos a Raymond Cantel, estrangeiro francês, que veio para o Brasil nos anos 50 e reuniu uma grande coleção de cordel, atualmente na Universidade de Poitiers, na França. Devemos ao jornalista norte-americano Bider Mansell, que reuniu na década de 60 a coleção que atualmente constitui o acervo de literatura de cordel do Congresso norte-americano. E certamente não poderia deixar de esquecer o acervo reunido na Casa de São Saruê e do trabalho de difusão promovido pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Portanto, amigos e presentes, temos uma dívida com centenas de outros pesquisadores que escreveram artigos, ensaios, monografias, dissertações, teses de doutorado, desde aproximadamente a década de 60. Uma produção riquíssima que ajudou a difundir o cordel, aprofundar a compreensão da inserção social e cultural desta poética, conferindo ao cordel um valor científico e acadêmico. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o cordel tem vida longa e que os pesquisadores também devem muito aos poetas tudo o que aprenderam, e eu particularmente tive a sorte de, talvez por ser a mais ignorante de todos eles, tive o privilégio de me dedicar todo esse tempo à pesquisa. E se alguém me perguntasse
se eu começaria de novo, eu diria que deveria ter feito mais. A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito mais, de não ter estudado mais, de não ter produzido mais, de não ter contribuído mais. Mas acho que a literatura de cordel tem vida longa. O registro do cordel como patrimônio cultural do Brasil foi um reconhecimento tardio, eu sempre digo isso, porque o povo reconheceu o valor do cordel já no século XIX, a população reconheceu, a população brasileira reconheceu o valor do cordel para si desde o século XIX. O reconhecimento do cordel como patrimônio cultural foi um mero registro formal de uma literatura que faz parte da sociedade brasileira. A poesia de cordel é jornal, é crítica literária, ela é humor, ela é subversão, ela é conformação, ela é conformista, ela transforma a realidade, ela ajuda a manter a realidade social, mas ela nunca esteve indiferente aos nossos problemas, seja para corroborar, seja para conformar a realidade, seja para se invertê-la. O cordel está no movimento armorial, no cinema novo, no tropicalismo, nos principais movimentos culturais do Brasil, no movimento armorial. Então, os poetas, todos eles trazem uma bagagem cultural e o que eu desejo é que o cordel tenha muito vida longa. Espero poder estar aqui para que a gente possa colher os frutos disso, né? Eu vi a semana passada um rapaz de 13 anos, um menino de 13 anos, que criou uma cordelteca no interior de São Paulo. A professora da Universidade Federal de Fortaleza inaugurou ontem um acervo de cordel na Unifor, que homenageia a poetisa autora do Violino do Diabo, né? A nossa primeira cordelista de fato. E eu queria agradecer a paciência de todos, agradecer muitíssimo a BLC por esse convite para que possamos caminhar juntos por mais tempo. E muito obrigada.